Bom dia. Depois de vários meses sem aparecer, estou de novo aqui. Nesses dias, por causa dos fatos em Cuba, aquelas passeatas que teve no dia 11 de julho e posteriormente todo o barulho que se formou em torno disso, pois alguns dos meus velhos vídeos, tipo aquele de por que os médicos saem para trabalhar fora de Cuba e tal, eles receberam uma animada no número de visualizações e tal, e teve alguns antigos assinantes do canal que me pediram para eu falar um pouco acerca da situação em Cuba. Eu não tenho muita informação, mas entretanto, vamos lá. Então, vou tentar ser breve, até porque a quantidade de informação que eu tenho não é muito grande, é a mesma que, em princípio, todo brasileiro, desde o Brasil, também tem. Então, depois das passeatas de 11 de julho, que acabaram em grande repressão, pois ainda tem quase o que julho, agosto, setembro, outubro, quase 3 meses depois, ontem fez 3 meses, pois ainda tem várias dezenas de pessoas que estão presas ainda. Presas por quê? Por tentarem se manifestar, por expressar ideias que não são as mesmas ideias do regime, da ditadura, do governo ilegítimo que existe na minha terra, em Cuba. Sabiam que na Constituição cubana, a mais recente, que é uma Constituição comunista, existe lá o direito a se manifestar em passeatas e manifestações pacíficas? Existe. Entretanto, o governo não aceita isso. O governo só aceita uma ideia, que é a deles. Um partido, que é o deles. E por aí vai, né? E todos sabemos a situação em que a minha terra se encontra. Tem um problema. Cuba, infelizmente, é insignificante dentro do contexto, dentro da escala mundial. É verdade, quando as notícias saem, o coração do brasileiro vibra e sente e tal, mas depois, como que chama? O cansaço da notícia. A notícia passa e as coisas vão sendo esquecidas. Infelizmente é assim. E teve um movimento que surgiu agora chamado Arquipiélago, que planejou uma manifestação pacífica, até pedindo autorizações para o dia 20 de novembro, que é um sábado. O que fez o regime? Inventou um Dia del Pueblo Combatiente, tipo um dia da defesa, 3 dias, 18, 19 e 20, com manobras militares, com participação das milícias de tropas territoriais, que outra coisa não é do que um braço armado paralelo para apoiar o governo. Claro, se é o governo que facilita, pois não seria contra. Então, uma manobra militar no próprio dia 20. Para quê? Para criar caso, para, se a manifestação sair, pois de qualquer maneira então fazer com que não desse certo, para que fosse vista aos olhos da opinião pública, apesar de que a opinião pública mundial tem mudado muito. A internet é um grande fator positivo a favor disso. Apesar disso, pois, a manifestação ia ter, digamos, uma justificativa, o pessoal do regime, para reprimir a manifestação. Que fizeram os organizadores do Arquipiélago? Mudaram a data da manifestação para o dia 15 de novembro, que é uma segunda-feira. Jogada de mestre, né? Mas o que acontece? Que segunda-feira é um dia de trabalho e muitas pessoas, aliás, por não falar todo mundo, né, trabalha vinculado ao Estado, ao governo cubano, que são que pagam os salários e tal. Portanto, pode ser perigoso para uma pessoa se ausentar e já ter manifestações na internet de que ameaçaram em alguns centros de trabalho, aqueles que estão vinculados ao turismo, que é governado e regido pelo Estado, que aquele que faltar ao trabalho na segunda-feira, dia 15, pois serão dispensados, e os filhos dele que estudam nas universidades serão dispensados das universidades. Que tal? Bela de uma democracia, não é verdade? Então, faz 3 ou 4 dias, um médico de uma das províncias orientais, um médico, foi preso porque ele participa desse movimento. Ele foi preso, ficou 3 dias trancado. Por quê? Porque ele tinha se manifestado abertamente acerca de que apoiava a manifestação e de que precisa de liberdade de expressão na minha terra, lá em Cuba. Então,
nem isso você pode falar. Tem alguns blogueiros cubanos que quando estão transmitindo, pues simplesmente chega a polícia, entra na casa deles, pede para interromper a transmissão e leva os aparelhos. Acontece. Não acreditam? Sempre vai ter pessoas que não acreditam em mim. Tem alguns, eu sei, eu conheço eles, que vão me chamar de que eu sou um vendepátria, que eu sou vendido É engraçado que eu sou vendido aos interesses do Império Norte-Americano, coisa que não funciona já faz mais de 40, 50 anos, mas enfim, todos conhecemos o pessoal que continua pensando assim, inclusive, e especialmente aqui dentro do Brasil. Essas ideias, aparentemente, mesmo que nocivas, nunca morrem. Prevalece a narrativa, aquelas ideias que apoiam, pensadas da realidade, aquelas ideias, apenas aquelas ideias que apoiam aquilo que eles querem para andar naquela direção. Então, se você me pergunta o que vai acontecer no dia 15 de novembro, segunda-feira, eu creio que vai ter manifestação. Não sei como vai acabar, torço para que acabe da maneira certa. Dizem muitos dos blogueiros, das pessoas que se manifestam na internet, que depois do 11 de julho o governo levou uma facada da qual não irá se recuperar. Quando o atual presidente de Cuba, o Díaz-Canel, foi no México numa reunião de cúpula das Américas, ele foi ridicularizado pelo presidente do Uruguai, Lacalle. E, enfim, o que dizem as forças do mal, aquelas que dominam e governam em Cuba, de que tudo isso é narrativa, de que é mentira. Quer dizer, eles sempre dizem que o que eles querem é a verdade e o resto eles inventam a narrativa para que seja minimizado. Mas em Cuba todo mundo acordou. A minha situação é difícil porque eu não estou lá. E para mim é difícil, vamos, avante os meus patriotas, quando eu estou aqui, longe, moro aqui no Brasil faz já 25 anos. Mas claro que eu não vou ir lá para me manifestar, chegando lá eu seria preso, até por essas manifestações que eu faço aqui, eu seria imediatamente, como acontece que muitos que chegam lá, são minimizados, presos, trancados, silenciados, e depois de poucas semanas são deportados para o país de origem. No meu caso, agora a minha origem é a minha segunda pátria. Eu sou cidadão brasileiro, como vocês sabem de alguns dos outros meus vídeos. Então, é isso. O que vai acontecer no dia 15 de novembro, eu não sei. Mas espero que seja um passo mais em direção a que, até que enfim, acabe aquela ditadura, aquele inferno que impera na minha terra, faz já mais de 60 anos. Pátria e vida.